Olá pessoal, então vamos para mais uma parte desse nosso módulo dedicado justamente a gente a conhecer um pouco mais dessas técnicas que são fundamentais para a gente identificar os riscos, ok? Então a gente já tinha mencionado na parte anterior, naquela visão geral, como que essa ISO, que é 37010, está estruturada e como nós iríamos aplicar a metodologia, né? Basicamente em 6 ondas, né? De 6 formas. A primeira é justamente relacionado às técnicas que são fortemente aplicáveis em relação à identificação dos riscos e que possuem uma baixa necessidade, vamos dizer assim, de ter requisitos e aspectos técnicos. Vocês começam a verificar aí na tela justamente o rol dessas técnicas. Vamos começar aí com o brainstorming, depois com as entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, as listas de verificação, a análise preliminar de perigos e, por fim, a análise de causa e efeito. A partir de agora vocês podem verificar aí no slide e essa vai ser a estrutura, ok? Que a gente vai utilizar para todas as técnicas, independentemente de ser fortemente aplicável, somente aplicável, independentemente de ser de baixa, média ou alta capacidade técnica e de recursos. A gente vai abordar em cada uma das técnicas uma visão geral, as características relacionadas àquela técnica, os requisitos que são necessários, né, os inputs que são necessários para a gente poder desenvolver a atividade da técnica, os outputs, ou seja, os produtos que são gerados. Beleza, num brainstorm, por exemplo, vai ser gerado o quê? Você só vai falar e pronto, é isso? Não, tem que ter a materialização desse exercício oriundo dessa técnica. E por fim, a gente vai destacar pontos fortes e pontos fracos também. Então, essa vai ser a estrutura de abordagem para cada uma delas. Vamos começar? A primeira que aparece aí na tela, então, para vocês é brainstorming. Numa visão geral, envolve estimular e incentivar o livre fluxo de conversação entre um grupo de pessoas conhecedoras daquele determinado assunto para identificar os modos de falha potenciais ou os perigos e riscos associados, os critérios para decisões ou também as opções para um melhor tratamento daquele assunto. E aí eu chamo a atenção logo de cara, no segundo item, está até negritado, é muito mais do que uma discussão em grupo, ok? Vocês vão perceber, quando a gente colocar nas características e até nos produtos, que isso não significa dizer simplesmente de reunir pessoas, quase sempre num auditório, a colocar um determinado tema num quadro, num flip chart e vamos lá, o que vocês pensam sobre isso e sair fazendo discussões ou comentários em grupo. Temos que estruturar de forma metodológica e essa é a nossa intenção aqui. Voltando para a tela, o verdadeiro brainstorm envolve técnicas específicas para tentar assegurar que a imaginação das pessoas é provocada pelos pensamentos e declarações de outras pessoas no grupo. Então, quem acaba orquestrando o brainstorm tem que ser muito sensível em relação a isso. Temos que jogar estímulos justamente para essa liberdade criativa de todos os participantes serem na realidade, criar, na realidade, uma ponte, uma conexão entre uma ideia e outra, e não simplesmente deixar as pessoas falarem por falar. Continuando aí na tela, as características principais do brainstorm, forte ênfase na imaginação, já mencionamos isso na visão geral, útil ao identificar os riscos, principalmente de novas tecnologias onde não existem dados, onde soluções inovadoras são necessárias. Então percebam que o brainstorm, que é, querendo ou não, uma das mais utilizadas metodologias, é, por característica, muito vinculada justamente a essas duas situações que está aí na tela. Novas tecnologias e aí por você não ter, obviamente, dados suficientes, já que a tecnologia é nova, imaginação para que te quero. Agora, essa imaginação não é simplesmente viajar na maionese. Essa imaginação precisa ter um background, motivo pelo qual a grande maioria das pessoas que participam de um bom brainstorm tem que ter domínio, pelo menos, daquele determinado assunto. Porque, uma vez apresentada a nova tecnologia, pela experiência profissional, pela experiência em relação
ao seu conhecimento técnico, vai permitir você a projetar, vamos dizer assim, eventuais desdobramentos diante daquele novo assunto. Próxima característica pode ser formal ou informal, e aí uma bifurcação necessária. O brainstorm formal é, obviamente, mais estruturado, com participantes preparados com antecedência, uma vez que o facilitador, que é o cara que vai orquestrar, como a gente mencionou há pouco, prepara instruções e estímulos, e onde a sessão tem um objetivo definido e resultados com o recurso de avaliar as ideias apresentadas. E aí percebam que realmente é uma coisa super organizada. Provavelmente é capaz de você não ter participado nunca de um brainstorm formal. Não é comum para os latino-americanos serem tão organizados nesse sentido. Quase sempre, e aí é uma tendência muito forte do brainstorm ser puxado, como a gente mencionou na visão geral, a uma conversa de grupo, a ser informal. Mas em países que, até pelo aculturamento das pessoas, a organização é uma coisa mais rígida, realmente o brainstorm é formal ao ponto de ser distribuído literalmente um briefing anterior à participação do brainstorm, justamente para até auxiliar a condução dessa imaginação quanto à situação que vai ser apresentada naquela oportunidade. Mas voltando para a tela, o que seria então o brainstorm informal? Menos estruturado e quase sempre ad hoc. E aí esse é um liame muito forte para puxar esse brainstorm formal para uma simples discussão em grupo. Última característica que aparece na tela, pode ser utilizado em conjunto com outros métodos para o processo de avaliação de riscos ou pode ser utilizado sozinho também como uma técnica para incentivar o pensamento criativo em qualquer estágio do processo de gestão de riscos e em qualquer estágio do ciclo de vida também de um sistema. Isso é super interessante, a gente vai ver mais para frente outras metodologias, outras técnicas que são típicas para serem utilizadas, por exemplo, quando um sistema já rodou pelo menos 1, 2, 3 vezes, já tem um histórico de dados suficientes, eventualmente técnicas que são eminentemente colocadas no início de um ciclo de vida de um software, no início de um determinado processo. O brainstorm tem essa maleabilidade, eu acho que uma das maiores características, motivo pelo qual é uma das técnicas mais utilizadas, onde você pode, conforme colocado já na tela antes para vocês, ser utilizado em qualquer momento de um determinado processo ou eventualmente de um ciclo de vida de um software. Naquela evolução que a gente comentou, vamos pegar agora os requisitos, ou seja, quais são os inputs necessários, porque precisamos ter elementos mínimos para começar a desenvolver essa técnica e, obviamente, quais são os produtos que são gerados, os outputs que são gerados em relação ao brainstorm. De olho na tela. Pessoas com conhecimento da organização, comentamos isso inclusive na visão geral, conhecimento eventualmente daquele sistema, do processo ou da aplicação a ser avaliado. Mais uma vez, é necessário porque o brainstorm, nunca se esqueçam, está vinculado literalmente à criatividade, à imaginação. Então, para não ser simplesmente uma viagem na maionese, o interessante é que tenha como requisito mínimo essa formação, essa boa base dos participantes, porque isso vai projetar, obviamente, eventuais riscos, eventuais requisitos a serem superados de uma forma mais consistente em virtude da sua expertise. Voltando para a tela, quais são os produtos gerados de um brainstorming? Depende, obviamente, do estágio daquele determinado processo no qual ele é aplicado. E aí um exemplo clássico, no estágio de identificação, que é o mais utilizado, o produto gerado vai ser uma lista de riscos ou, eventualmente, uma lista dos controles atuais que devem ser utilizados para combater ou evitar a ocorrência daquele risco. Então, percebam, mais uma vez, não vinculem brainstorm com um simples bate-papo, com uma conversa de grupo e o produto a ser gerado, e, é claro, vai variar aí de acordo com o estágio do processo que ele está sendo utilizado, mas na grande maioria das vezes é justamente no início, na identificação, literalmente, de riscos, que há de se sair com alguma coisa, uma materialização dessa técnica, e a materialização é justamente essa lista. A última estrutura,
relacionado a essa técnica, como a gente falou inicialmente, pontos fracos e pontos fortes. Na tela, colocamos aí técnica relativamente rápida e de fácil preparação, em especial se ela for informal, né? Então isso é, lá, positivo, é um ponto forte. Falta de habilidade e conhecimento dos participantes. É claro que isso é um ponto fraco. E essa falta de habilidade e conhecimento realmente afeta porque o brainstorm, mais uma vez, é uma técnica que vai fomentar literalmente a imaginação, a criatividade para superar aqueles determinados riscos, em especial porque estamos diante de situações que envolvem nova tecnologia, sem ocorrência ou registro de muitos dados, ou a solução que se quer dar tem que ser necessariamente inovadora. Muito bem. Por fim, pode haver dinâmicas de grupo particulares, onde algumas pessoas com ideias valiosas permanecem quietas enquanto outras dominam a discussão. Isso é um ponto negativo, chamamos a atenção até na parte inicial desse módulo, explicando a grande vantajosidade de a gente conhecer todas as técnicas, justamente porque, com certeza, você já deve ter trabalhado alguma vez na vida com o famoso perfil dominador. Esse mesmo, que num ambiente principalmente de grupo, tenta, seja por causa de posição hierárquica, seja por causa de pressão, seja pelo estilo, literalmente, da personalidade da pessoa, impor a sua ideia como a necessária para ser valorizada, né? Ou seja, tenta impor literalmente a sua ideia como a melhor solução para aquele determinado caso. E, infelizmente, no brainstorm, isso pode diminuir a participação das pessoas que se sentem desconfortáveis em relação a esse tipo de pessoa e simplesmente decidem não participar ou participar de uma forma aquém do que poderia proporcionar. Então isso realmente é um ponto negativo, mas como o brainstorm pode ser agregado a outras técnicas, está no asterisco aí na tela, ó, fórum de discussão ou técnica do grupo nominal. Adoro a TGN, que é uma técnica que vem realmente auxiliando bastante tomadas de decisão quando tem que envolver uma certa coletividade, porque no frigir dos ovos essa técnica acaba isolando esse perfil dominador, porque todos vão ter que minimamente expressar suas ideias de forma silenciosa e de forma independente, antes de provocar e iniciar uma discussão. Então, se estamos aqui num grupo de 10, 12 pessoas, passaríamos literalmente uma folha pautada para ser uma coisa bem simples. Em relação à situação, problema que foi colocado no nosso flip chart, e cada uma dessas pessoas teriam que anotar na sua respectiva pauta, literalmente qual é a sua ideia relacionado a um risco ou a um requisito que deve ser superado naquele contexto, de forma, mais uma vez, silenciosa, porque você só vai anotar e colocar dentro de um envelope ou entregar para o facilitador, e isso acontecerá com todos, tanto com o dominador quanto com os, vamos classificar assim, tímidos. Todas essas ideias vão ser literalmente colocadas juntas e discutidas. E o mais interessante é que a intenção, e aí depende muito da condução do facilitador, porque você não vai identificar seu nome, em tese você sabe que aquela pode ser a sua ideia, mas você não pode expressar essa intenção de não, mas essa minha ideia, não é. Essas ideias apresentadas vão ser discutidas e, obviamente, depois ranqueadas e aí vamos filtrando, né? Sempre até chegar na que seja de senso comum. Então, é uma metodologia super interessante e que a gente vai comentar mais à frente, não nessa pegada da TGN, que é a técnica do grupo nominal, mas sim com a técnica Delphi, que nada mais é do que uma técnica de grupo nominal um pouco mais refinada, porque na TGN, na grande maioria das pessoas, na grande maioria das vezes, as pessoas estão juntas. Na Delphi, essas pessoas estão separadas, mas o racional é praticamente o mesmo e, infelizmente, como a gente está focando literalmente nas técnicas colocadas pela ISO, justamente para a gente ser mais objetivo, a ISO não trabalha, não traz dentro do seu rol de técnicas a TGN, mas traz a Delphi, que é, mais uma vez, a mesma estrutura em um outro contexto um pouquinho diferente. Beleza? Então, avançando aí na tela para a nossa segunda
técnica a ser aprendida, que são as entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas. Na visão geral, a entrevista estruturada são solicitados individualmente a responder a um conjunto de questões pré-elaboradas, daí a necessidade de estar estruturada, que constam de um roteiro de instruções e que incentivam o entrevistado a ver uma situação a partir de uma perspectiva diferente e assim identificar os riscos a partir dessa nova perspectiva. Então percebam que é quase um processo de indução, ok? Na última parte desse nosso módulo a gente vai fazer um grande resumo e que vai ser super bacana, porque a gente vai conseguir constatar que dessas várias, mais de 25 técnicas que a gente vai absorver neste nosso querido módulo, basicamente há uma divisão muito clara de métodos indutivos e métodos dedutivos, ok? Esse aqui é um que acaba indo para o lado indutivo. Voltando para a tela, a entrevista semi-estruturada é semelhante, porém, aí está a grande diferença, permite mais liberdade para uma conversa que explore questões que surjam no decorrer daquela determinada conversa. Então, na semi-estruturada existem alguns noodles, alguns pontos principais que o facilitador vai provocar na entrevista, mas há uma liberdade maior de o entrevistado tangenciar ou complementar algumas informações e aí é uma habilidade muito necessária do facilitador para, às vezes, puxar o entrevistado para a linha novamente, sabe? Mas, querendo ou não, dependendo do ambiente de trabalho, também é uma ótima oportunidade para gerar essa conexão. Voltando para a tela, vamos falar das características. São úteis quando for, olha só, difícil reunir as pessoas para uma sessão de brainstorming, ou quando o livre fluxo de discussão em um grupo não é apropriado para a situação ou para as pessoas envolvidas. Ou seja, percebam que há uma dificuldade de mobilização das pessoas para a gente poder fazer um brainstorm, um fórum de discussão não é tão apropriado assim, quase sempre em virtude do perfil, eventualmente, de alguma pessoa ou de uma determinada condição. Outra característica, utilizadas para identificar os riscos ou avaliar a eficácia dos controles existentes como parte da análise de riscos. E aí, está até entre parênteses, com base no indicador do nível de confiança. Isso é fundamental, a gente vai no próximo módulo justamente trabalhar esse conceito de fator de avaliação do controle, ou seja, para a gente calcular o famoso risco residual, que nada mais é do que o risco inerente daquela determinada atividade, subtraída justamente dos controles que já são utilizados pela própria entidade. E aí, esses controles que já são utilizados vão ser classificados de acordo com o seu nível de confiança. Então, eventualmente, esse nível de confiança classificado, por exemplo, como maduro, pode representar um indicador, e cada nível de confiança gera um determinado indexador, a 0,6, por exemplo. O seu risco residual vai ser justamente a multiplicação desse seu fator de avaliação do controle, baseado no nível de confiança, versus justamente o risco inerente, que já foi inicialmente projetado numa matriz, de acordo com as escalas que a gente vai aprender no próximo módulo. Ao final, isso vai gerar uma nova perspectiva, um novo risco, que é o risco residual. E aí temos que tratar o risco baseado justamente na melhor técnica possível, oriundo do risco residual, porque justamente temos que levar em consideração o que já existe de controle implementado na sua instituição. E isso é fundamental porque a gente vai perceber que se só colocássemos o risco inerente, eventualmente daria uma classificação X, exemplo 20, num escalonamento de 1 a 25, mas quando você aplica o fator de avaliação baseado no nível de confiança, com, obviamente, esse indexador, no nosso exemplo 0,6, abaixa, por exemplo, a 12. E aí,
o tratamento pode ser diferenciado, porque se eventualmente o seu apetite a risco é 15, mas antes deu 20, você daria um tratamento, mas se ele é 15 e o seu apetite é 15 e com a aplicação do risco residual acaba gerando uma numeração abaixo desse seu patamar aceitável, que é literalmente o apetite de risco, o tratamento é completamente diferente. Então perceba que é realmente e altamente relevante. Voltando para a nossa técnica aí. Quais são os requisitos então para essas entrevistas? Definição clara dos objetivos das entrevistas. Vocês perceberam lá, inclusive na estruturada, que há literalmente uma necessidade de fazer um conjunto de questões já pré-elaboradas, justamente com um roteiro das instruções, para incentivar o entrevistado realmente a ver uma nova perspectiva colocado já nesse contexto preliminar. Motivo pelo qual é óbvio que a definição dos objetivos deve ser dos objetivos deve ser muito evidente. Lista de entrevistados selecionados dentre as partes interessadas pertinentes e um conjunto de perguntas pré-elaboradas, em especial para as entrevistas estruturadas. E o que vem gerar de produto? O que a gente... Beleza, eu faço entrevista e saio com o que na mão? Com as visões das partes interessadas. Então, acaba gerando um relatório, porque você vai induzir os participantes baseado num formulário com perguntas, eles vão respondendo e essa resposta vai te proporcionar uma visão, justamente porque ele parte de um determinado cenário para te dar respostas, visões relacionadas a esse cenário. Como pontos fortes e fracos, entrevistas estruturadas garantem tempo para reflexão, até porque, em especial as estruturadas, porque há um briefing inicial, permitem o envolvimento de um grande número de partes interessadas, muito mais do que um brainstorm, justamente porque você não vai mobilizar todos para estarem juntos, não é uma troca de ideias imediata e presencial, é uma coisa que você pode fazer de forma remota, abarcando vários stakeholders, por exemplo, e isso é muito mais amplo, né, do que você chamar uma patotinha devidamente qualificada, obviamente, diante daquela determinada situação e contexto, para discutir requisitos a serem superados ou, eventualmente, a identificação de riscos. Próximo ponto, aí um ponto fraco, é dispendioso em termos de tempo para o facilitador. E aí eu não sei quem já teve a prerrogativa de ser um facilitador para conduzir entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, em especial nas estruturadas, tem que ter realmente um comportamento e um alinhamento de retidão disciplinar muito forte, porque, mais uma vez, há um trabalho pré-entrevista, há um trabalho na entrevista e um trabalho pós-entrevista. Então, realmente tudo toma tempo, temos que ter bastante planejamento para não sair atropelando as coisas. Então, querendo ou não, é um ponto negativo, especial quando você precisa, porque precisa rapidamente identificar um determinado risco em virtude de um contexto que lhe é passado. Motivo pelo qual a gente tem que refletir qual é realmente a melhor técnica diante da situação que nos é posta. Mais uma vez, como mencionamos antes, a gente precisa escutar todos os nossos stakeholders e tal, e essa decisão tem que ser no final do mês. Caramba, você acha que um mês é suficiente? Ou eventualmente a gente já está no meio do mês, para o final do mês é suficiente você fazer uma entrevista estruturada ou, quiçá, uma semi-estruturada? Por mais que você fale, caramba, é uma das técnicas que eu acho super interessante, porque tem uma gama muito interessante, ampla, e permite realmente uma interação bem legal com os stakeholders. Tá, mas tem que ter um planejamento, tem que estar estruturado. Então, realmente, não é a melhor opção. Existem outras. Então, vamos para essas outras, beleza? Avançando, então, nas nossas técnicas, a terceira nesse enquadramento, que é técnicas fortemente aplicáveis, com baixa necessidade de recursos e baixa capacidade técnica, são as listas de verificação. Uma técnica que a gente utiliza muito também, e às vezes até sem saber que é uma técnica propriamente dita. Então, na visão geral, as listas de verificação são listas de perigos, listas de risco, falhas de controle que já existem e que foram desenvolvidas
quase sempre a partir de uma experiência baseada em um processo de uma avaliação de riscos anterior ou em resultados de falhas passadas. E aí, está até entre parênteses, é a grande diferença quando a gente compara com a análise preliminar de perigos, a APP, que é justamente a próxima técnica que vamos revelar, porque na APP não há esse background relacionado a falhas já passadas, ou seja, a divulgação desses resultados. Então percebo que lista de verificação não é simplesmente você descrever uma lista com esses riscos porque você acha que é interessante. Quando você pensa que você está imaginando que seja, isso me soa muito mais um brainstorm, onde você vai ter como produto, lembram? Uma lista, do que propriamente a lista de verificação, porque o maior pressuposto é um background de quem participa, seja porque está baseado, literalmente, como aponta aí no slide para vocês, numa avaliação de riscos anterior, ou em resultados de falhas passadas, ou seja, temos informações pretéritas, há uma experiência preliminar. Se não tiver essa experiência preliminar, bingo, não utilize essa metodologia, essa técnica. Então, avançando para as características, aparecem aí as seguintes informações. Podem ser utilizadas para identificar perigos e riscos ou para avaliar a eficácia de controles. Podem ser utilizadas como parte de outras técnicas do processo de avaliação de riscos, ou seja, se o brainstorm tem uma maleabilidade muito interessante, o escopo da atividade é definido e as listas de verificação precisam ser cuidadosamente selecionadas para cobrir adequadamente o escopo que se quer. Em relação aos requisitos, é bem básico, informações anteriores e conhecimento especializado sobre o assunto. Mais uma vez, não adianta, obviamente, você ter o background de, como foi apontado, falhas anteriores já identificadas, mapeamento de riscos anteriormente realizados, isso é um requisito relevante. Mas você, obviamente, tem que ter a expertise para tentar, olha, caramba, a gente tinha previsto tal coisa e está acontecendo novamente. O que a gente tem que mudar de rota, porque a gente não pode incorrer sempre no mesmo problema, na mesma situação. Então, são dois requisitos simples, básicos, mas são necessários. Avançando para os outputs, para os produtos, o que é gerado então numa lista de verificação? Acho que até pela etimologia da palavra você já sabe o que é, obviamente que é uma, muito bem, lista. Depende do estágio do processo de gestão de risco que elas estão aplicadas, mas, independentemente do estágio, eu falaria, não vou chutar percentuais, mas a maioria esmagadora dos produtos que saem de uma lista de verificação é justamente a lista de controle que são inadequados ou uma lista de riscos que foram identificados. Como pontos fortes e fracos, a gente pode citar que podem ser utilizadas por não especialistas, e aí, vejam, pode vir a ser utilizado por não especialistas. Um dos requisitos é que você tenha literalmente um domínio, um conhecimento técnico, vamos lá, não é nem domínio, um conhecimento técnico mínimo. Então, você não precisa ser especialista. Quando se diz especialista, é porque você não precisa ter um domínio completo em relação àquele determinado assunto, ok? Então, tem que ter um mínimo de conhecimento. Então, todos sabem que a gente tem uma formação jurídica e não me adianta me colocar, por exemplo, para fazer uma lista de verificação baseado em procedimentos anteriormente realizados quanto a cirurgias, por exemplo. Cara, completamente desnecessário, não vou conseguir colaborar em absolutamente nada. Outra coisa é, olha, realmente eu tenho um perfil de direito, todos já nos conhecem, mas também tangenciamos até no mestrado, etc., uma visão econômica. Então, eventualmente, posso não ser um especialista em relação à economia, mas temos um conhecimento mínimo que pode ser eventualmente agregado em uma lista de verificação. Consegue visualizar essa diferenciação? Bacana. Voltando para a tela, podem auxiliar a assegurar que os problemas comuns não sejam esquecidos. Isso é um ponto altamente, realmente relevante. E, obviamente, não podia deixar de ser um pontinho negativo, tentem
tendem, a inibir a imaginação na identificação de riscos, justamente porque você já é preliminarmente guiado. Então percebam que realmente, se a intenção é fomentar uma imaginação, porque a solução que tem que ser resolvida tem que ser altamente inovadora. Porque a situação é literalmente inovadora e a gente não tem dados relacionados a isso de nada, absolutamente nada. Você sabe muito bem que é incompatível utilizar essa técnica, até porque um dos requisitos, já mencionamos antes, é justamente essa experiência preliminar. Há de existir, aí a gente até volta o slide que aparece os requisitos, informações anteriores, seja por uma experiência baseada num processo de avaliação de riscos, seja em virtude do resultado, por exemplo, de falhas que já ocorreram no passado. Avançando então, só faltam mais duas técnicas para esse arranjo colocado para vocês, mais uma vez, de ser uma técnica fortemente aplicável na identificação de riscos e com baixa necessidade de recursos e de capacidade técnica. Vamos lá, é justamente a APP, o que diz a análise preliminar de perigos. Na visão geral, um método de análise simples e indutivo, cujo objetivo é identificar os perigos e situações e eventos perigosos que podem causar danos em uma determinada atividade, instalação, sistema ou qualquer outra formatação. Então, uma análise simples e indutiva, na intenção simplesmente de fazer essas identificações. Quais são essas características, então, de uma APP? Comumente realizada no início do desenvolvimento de um projeto, quando há pouca informação sobre detalhes. E aí percebam que, assim como Brainstorm, faltam informações. Só que aqui é fortemente indicado para, literalmente, o início de um determinado processo, o início de um determinado projeto, onde sequer o produto já foi, ou o serviço como um todo, foi concebido. Então, é uma diferença sutil, mas que existe entre o Brainstorm e a APP. Voltando para a tela, também pode ser útil essa técnica ao analisar os sistemas existentes para priorizar os perigos e riscos para uma análise adicional. E aí, mais uma vez, é bastante direcionado para o início, mas pode ser eventualmente útil, como colocado aí, para sistemas que já ocorrem, né, que já existem, procedimentos, processos, sistemas, para a gente tentar priorizar os riscos e perigos. Então já é uma visão, até um objetivo distinto, é de priorização e não de eminentemente identificação, beleza? Última característica, formulada considerando elementos como ambiente operacional, layout, interfaces entre os componentes do sistema e outras informações relevantes. E aí, quais são os requisitos e os produtos que saem em relação a essa técnica chamada APP? Como requisito, as pouquíssimas informações sobre o sistema a ser avaliado. Isso é um requisito, ok? E aí, é claro, não está explicitamente colocado no normativo, na ISO 37010, mas é óbvio que seria minimamente recomendável que você tivesse um conhecimento mínimo, né? Não precisa ser especialista, mas pelo menos um conhecimento mínimo para poder colaborar justamente diante da falta de informação. Se você não tem conhecimento e o input já são as poucas informações, você não vai sair do lugar, concordam? Próximo item colocado aí na tela para vocês são justamente os outputs, né? Os produtos. O que viria a ser produzido em relação à APP? Uma lista, percebam que nesse arranjo há muitos produtos de lista. Uma lista de perigos e riscos, controles recomendados, a especificação do projeto, solicitações para uma avaliação mais detalhada, ou seja, pode eventualmente ser apenas a lista ou eventualmente as recomendações, como colocado nesse último item da tela que aparece para vocês.
Dentro daquela nossa sistemática que vocês já, acho que já começaram a internalizar bem, pontos fortes e pontos fracos, capaz de ser utilizada quando houver pouca informação, isso é meio que evidente, é um ponto positivo, permite que os riscos sejam considerados muito precocemente no ciclo de vida de um sistema, e aí a gente já mencionou que ela é altamente direcionada justamente no início, apesar de ser também utilizada quando o sistema já existe, o processo já está girando, e fornece somente informações preliminares, em especial quando utilizada, obviamente, no início de um determinado processo, procedimento ou sistema. Como vocês podem ver aí na tela que aparece para vocês, estamos na última técnica desse arranjo, que é relacionado à análise de causa e efeito. Na visão geral, um método estruturado para identificar as possíveis causas de um evento ou um problema indesejado e organiza os possíveis fatores contributivos em categorias amplas, de modo que todas as hipóteses possíveis possam ser consideradas. Então percebam que realmente é uma técnica que tenta ser agregadora. E para que isso aconteça, obviamente, tem que ter uma descrição ampla. Vocês vão com certeza se recordar dessa técnica quando a gente revelar daqui a pouco a sua estrutura gráfica, inclusive, que, para os que têm formação aí na administração vão lembrar muito bem, que é materializada, traduzida, resumida, inclusive, no organograma espinha de peixe ou de Ishikawa. Então, quando a gente revelar isso, acho que vocês vão realmente relembrar o que é efetivamente essa técnica. Em relação às características, fornece uma visão gráfica estruturada, como mencionamos, de uma lista de causas para um efeito específico. Então a gente primeiro centraliza no efeito, como a gente vai mostrar daqui a pouco, e do efeito começa a destrinchar as inúmeras causas. O efeito pode ser positivo, um objetivo, ou também um efeito negativo, um problema. E aí depende, obviamente, do contexto que está sendo tratado. A construção de um diagrama de causa e efeito pode ser realizada quando houver a necessidade basicamente de duas coisas. Primeiro, identificar as possíveis causas raiz, as razões básicas para o efeito ou condição específicos. Ou dois, classificar e correlacionar algumas das interações entre os fatores que afetam um processo específico. Parece ser meio assim amplo demais, né? Até de difícil absorção, mas eu acho que quando a gente projeta isso no diagrama fica mais fácil de a gente entender o que se quis dizer com esses dois cenários. Voltando para a última característica, para conectar as causas, deve-se perguntar sempre por que ou o que causou aquilo. Então, quem já com certeza fez análise de causa e efeito sabe muito bem que é natural você ir provocando literalmente para ir cavando, vamos dizer assim, as causas diante daquele efeito. Por quê? Ou o que efetivamente aconteceu para gerar aquele determinado resultado, aquele determinado efeito. Então aparece aí na tela para vocês o famoso diagrama. Percebam que a primeira caixinha da direita, lá na ponta, que está até vazia, é justamente o efeito, e sobre o efeito, inúmeras categorias de causa. E as causas, obviamente, com as suas subcausas. E aí você vai literalmente fazendo esse preenchimento, quase sempre cavando por meio dessas provocações que a gente mencionou no slide anterior. Por quê? Por que isso gerou aquele efeito? O que causou aquilo? E aí você vai literalmente complementando essas informações dentro dessa sequência lógica que é colocado no diagrama. Outra visão, literalmente, em relação a isso, é essa estruturação, então, quase sempre feita assim, que é a escama de peixe aí, ou, eventualmente, o Ishikawa, ou numa visão mais normal em relação, mais uma vez, à centralização de um efeito, as categorias de causas, e você pode centralizar as várias causas relacionadas por uma categoria, então, sei lá, um efeito relacionado a um gerenciamento de contrato, por exemplo, vamos mencionar aqui, fornecedor. Então, há um efeito específico que é
mau atendimento do fornecedor. Essa é uma categoria de causa e esse mau atendimento do fornecedor pode ser gerado por várias causas e a gente vai especificando quais poderiam ser causas dessa categoria de causa e aí subcausas e assim sucessivamente. Isso é super interessante, tem que ter uma disciplina relativamente pequena, mas que realmente traz bons frutos, porque a identidade visual facilita, né? Mas eu confesso que a grande maioria tem uma certa dificuldade de a gente sentar e começar a visualizar. Isso é uma análise que a gente vem numa experiência profissional de década aí, identificando que a grande maioria, não são só dos brasileiros, hein, dos latino-americanos, não tem uma paciência, vamos dizer assim, para a resolução de problemas, né? Tudo tem que ser para ontem ou anteontem. E isso acaba dificultando significativamente a gente superar essa questão dos riscos. E aí, meu amigo, se tudo é para ontem ou anteontem, é claro que você vai ter ou vai sofrer bastante para a gente metodologicamente identificar um determinado efeito, uma categoria de causa, uma subcausa. Não tenho paciência não, deve ser isso aqui, e vai preenchendo, né? Vai listando. Então a gente tem que realmente se reprogramar para aumentar, obviamente, o nosso nível de profissionalização, não é mesmo? Voltando para a tela, os requisitos são conhecimentos e experiência dos participantes ou de um modelo previamente desenvolvido. Então, basicamente, 2, né? Conhecimento e experiência, ou, obviamente, já uma análise baseada no modelo que já tinha sido ou que já tenha sido desenvolvido e, obviamente, já utilizado no passado. Como produto em si é o diagrama, né? Seja literalmente numa espinha de peixe ou Ishikawa, seja num diagrama de árvore, que foi o segundo exemplo que a gente mostrou, que é mais natural, vamos dizer assim, para a grande maioria das pessoas. Os pontos fortes e fracos em relação a essa metodologia, 3 também. Ilustração gráfica e de fácil leitura dos resultados, acho que isso é o maior ponto positivo dessa técnica, e a gente é muito visual, né? Então isso facilita significativamente. Não é um processo completo por si só e precisa ser parte de uma análise de causa raiz para produzir recomendações, justamente porque é como se você pegasse trechos, né? Porque você foca no efeito. Então, pega um efeito, destrincha as causas. Pega outro efeito, destrincha as causas. Então, você não consegue ter uma visão tão sistêmica, que gere necessariamente essa recomendação. É uma técnica de exibição das causas para brainstorm mais do que uma técnica de análise em separado. E aí perceba que é até uma própria crítica que é trazida no corpo justamente da própria ISO. Apesar de ser comumente e vastamente utilizada, a própria ISO assim critica, que é muito mais uma causa, uma exibição de causas para ser debatida num brainstorm do que efetivamente uma técnica de análise em separada, onde você vai literalmente pegar um resultado em concreto. Onde eu quero chegar? Na análise de causa e efeito, o produto, que é ou um diagrama de árvore, ou um diagrama literalmente de Ishikawa, por exemplo, é um meio. O resultado dessa técnica é um meio para outras, entre elas, por exemplo, o brainstorm, que você vai conseguir evidenciar causas baseadas nos efeitos que foram selecionados e daí você realmente partir para uma discussão mais apropriada para chegar, obviamente, numa lista relacionada aos riscos ou a um relatório com recomendações em relação a como superar ou melhorar os riscos já existentes. Então, meus amigos, era isso que a gente queria trazer para vocês nessa parte deste módulo relacionado ao primeiro arranjo quanto às técnicas para identificarmos os riscos. Te espero na próxima parte e no próximo arranjo. Até lá!